Olá, alunos! Nós vamos iniciar então a nossa quarta semana da disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Nessa quarta semana será liberado o questionário 2, são conteúdos da semana 3 e 4. Já está liberado o questionário 1 para vocês, que são conteúdos da semana 1 e 2. Lembrando que durante toda a disciplina nós vamos ter 4 questionários online, é 50% da sua nota, então é muito importante que vocês façam o questionário. São 2 tentativas, a nota maior é a que prevalece. E ao final da disciplina, vocês ainda terão uma prova presencial. Essa prova presencial é o conteúdo de toda a disciplina e ela vai valer 50% da sua nota também. Então, é importante que vocês façam os questionários online, tá? Os questionários estão sendo liberados cada semana para que, de fato, vocês possam, então, estar realizando estes questionários, tá? Então, nós já temos 2 questionários disponíveis. É importante que vocês entrem na plataforma, façam o questionário para obter uma nota, para a gente conseguir ser aprovado na disciplina, tá bom? Nessa semana, eu proponho para vocês a leitura do livro Psicologia da Aprendizagem, é o capítulo 4, as páginas 69 a 72. Os slides dessa aula estão disponíveis na plataforma. Além disso, também a gravação dessa aula, tá? Para que vocês possam, de fato, então, estar vendo e revendo os conteúdos, tá bom? Essa semana a gente vai ver um pouco sobre os aspectos da motivação na aprendizagem. Eu vou apresentar para vocês a pirâmide das necessidades organizada e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o que é essa motivação, tá? Motivação. Vamos lá. Então, o tema da aula é motivação da aprendizagem. O que é essa motivação, né? A motivação significa causar, produzir aprendizagem por meio de o estímulo por meio de um incentivo que desperta o interesse ou entusiasmo da criança, do adolescente, do jovem. Então, a motivação da aprendizagem ela se dá por meio de algo ao qual nós estimulamos o nosso aluno a despertar o interesse e o entusiasmo sobre determinado assunto. Para a psicologia, ela vai dizer que a motivação ela tem um motivo e uma causa. Esse motivo seria o porquê, né? O porquê. E a causa, então, são as ações que acabam sendo causadas. A psicologia também vai dizer que essa causa ela está relacionada a 2 tipos de forças, que são as forças fisiológicas e as forças sociais. O que é fisiológico para o ser humano? As forças fisiológicas é aquilo que é natural. Então, o que é natural do comportamento humano, né? A fome, o sono, a doença, né? Então, nós temos diariamente fome, sono, às vezes estamos com dor de cabeça, cansados, isso é fisiológico, isso é natural do ser humano. Mas nós também temos as forças sociais, que são aquelas forças que nos levam a agir de alguma forma, como, por exemplo, o desejo de agradar as pessoas com as quais o aluno, a criança, o jovem convive. Então, veja só, essas forças sociais externas são forças das quais não é natural nosso, mas a gente age diariamente para se relacionar bem, para agradar alguém. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, escovo meus dentes, tomo banho, me arrumo, coloco minha roupa, passo uma maquiagem, um perfume e vou trabalhar, eu estou me arrumando para agradar as pessoas que vão conviver comigo no meu trabalho, para que eu me sinta bem no meu ambiente de trabalho, para que eu me sinta bem com os meus colegas. Então, essas ações são forças sociais de maneiras que nós agimos, mas que são impulsionadas pelos outros, que não é natural nosso. Então, a psicologia vai dizer que a motivação tem um motivo, tem um porquê, que é ocasionado por causas de forças fisiológicas naturais e forças sociais. Então, a palavra motivo para psicologia, quando se refere, o porquê seria relacionado ao comportamento humano. Comportamento humano fisiológico, daquilo que é natural, e o comportamento humano que é das forças sociais que nos levam a agir de tal forma. Mas, afinal, você sabe o que é motivar? Motivar é uma ação interna. O indivíduo busca os seus desejos, seus sonhos, suas habilidades, motiva a sua ação. Então, a motivação é algo pessoal, que pode ser ou não incentivada por ações externas, de estímulo, de incentivo. Então, veja só, na sala de aula, o docente, o professor, ele vai ensinar um conteúdo e aí ele traz objetos, ele traz uma vivência para a sala de aula que os alunos possam ver, tocar ali aquele determinado conteúdo. E essa é uma força externa. Esse é um incentivo, esse é um estímulo que o professor trouxe.
Ele trouxe para motivar os alunos a ter mais interesse em aprender aquele conteúdo. Então, é algo externo. Agora, quando eu exponho para o meu aluno aquela didática, aquela prática docente que eu estou ali executando, cada aluno vai ter um tipo de motivação, porque é interno, é pessoal. Pode ser que aquele aluno se motive bastante, se interesse bastante, faça perguntas, relacione a questões pessoais, a vivências dele, enfim. Outros alunos vão apenas achar interessante, ou há aqueles que nem vão se importar. Então, a motivação é interna. Cada aluno vai ter um jeito de receber aquele incentivo, aquela mobilização, aquele estímulo que o professor trouxe. Por exemplo, eu posso trazer um equipamento para a sala de aula, para determinado conteúdo, eu posso mostrar isso para o meu aluno, eu posso pedir para que ele possa manusear. Isso é incentivo, isso é estímulo, é uma ação externa ao sujeito. E aí, esse estímulo e esse incentivo pode ajudar o aluno a desenvolver aquela ação. Então, pode mobilizar e pode motivar esse aluno a querer desenvolver essa ação, aprender mais sobre aquele conteúdo, a se interessar mais sobre aquilo, né? Por exemplo, às vezes a gente desenvolve projetos na instituição e a gente precisa de bolsistas. Aí você, observando em sala de aula, nossa, mas aquele aluno ele é motivado para aprender, ele é um aluno que está interessado, ele é um aluno que busca, ele está assim desenvolvendo, enfim. Esse aluno vale a pena ser bolsista. Então a gente tem que perceber que na relação professor-aluno, o professor ele está ali para incentivar o aluno, para uma ação externa, aquilo que ele busca enquanto motivação interna do aluno. Motivação para quê? Para aprender, para se interessar, para buscar aquele conteúdo. Então, motivos, para a psicologia, motivos é toda condição intrínseca que determina uma atividade. Por exemplo, a fome, a sede é um motivo. O incentivo é toda condição extrínseca que estimula essa atividade. Por exemplo, o prêmio, até mesmo o castigo, né? Como que é isso, professora? O que é intrínseco? É aquilo que eu já vinha dizendo, é aquilo que é interno. Então, a fome, a sede é interna, uma necessidade fisiológica, né? Por isso que a psicologia vai dizer das forças fisiológicas. Então, se eu tenho fome, é algo interno. Eu preciso comer para sanar minha fome. Se eu tenho sede, é algo interno. Eu preciso beber água para sanar a minha sede. Mas isso são forças fisiológicas, ou seja, é natural do ser humano. Então, eu tenho uma condição interna. Mas aí a psicologia também vai dizer que existem alguns tipos, que existe o incentivo que ele é extrínseco, ou seja, é uma condição extrínseca, externa. O que é externo? São ações externas que me levam a desenvolver alguma ação. Pessoal, alunos, nós vamos fazer uma competição. Eu vou dar tantas atividades para vocês. Aquele que responder tudo e acertar tudo vai ganhar um prêmio. Isso é um estímulo. Castigo também é um estímulo, é um incentivo. Olha só, vocês não estão se comportando em sala de aula. Os alunos que não se comportarem não vão sair para o pátio após o intervalo, não vão fazer uma visita técnica, um castigo. Isso também é uma forma de motivar? Uma forma de motivar os alunos a, de fato, começar a se comportar. São ações externas. Então, o professor, portanto, ele deve conhecer a realidade da criança, dos jovens, dos adolescentes, dos seus alunos, suas aspirações, sua realidade social, seu comportamento, sua história de vida, ou seja, todos os aspectos que o envolvem. E assim, ele vai criar meios que facilitem essa aprendizagem, para que de fato a aprendizagem em sala de aula seja significativa, seja prazerosa, né? Então, o motivo é uma força interna que pertence ao desejo do aluno de aprender, o interesse do aluno em querer conhecer, né? Então, esse incentivo, essa força externa, é capaz de despertar esse motivo, essa motivação do aluno em aprender. Esses incentivos, eles podem ser por meio de elogios, censura, punição, prêmios, notas, castigos. Sim, são exemplos de incentivo. Pessoal,
Eu vou atribuir uma nota para quem fizer essa atividade. É um tipo de incentivo? Sim, é um incentivo externo para que o aluno internamente se motive a desenvolver aquela atividade. Parabéns, vocês conseguiram desenvolver a atividade. Muito bem. Agora vamos fazer uma outra. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são capazes. É um elogio, uma força externa também. Uma maneira de incentivar o aluno para que ele se sinta motivado a realizar aquela ação. Então, há aspectos da motivação da aprendizagem que a gente considera como fatores positivos, né? Então, o que seriam esses fatores positivos? A curiosidade, né, que é um instinto exploratório. A criança saudável, ela possui uma força que a leva a procurar os sons, as imagens, os objetos em movimento. Ela busca naturalmente descobrir e interagir com o mundo. Então, o que seria essa curiosidade, né? É um fator positivo. E isso para qualquer conteúdo. O professor está ali explicando um conteúdo e o aluno está perguntando, está curioso, quer saber mais sobre o assunto. Aquele aluno, depois daquela aula, vai pesquisar mais sobre aquele assunto. Esse é um fator positivo. Ele vai buscar interagir com outras pessoas, ele vai buscar mais conhecimento sobre aquilo, ele vai pesquisar, ele vai explorar, ele vai te perguntar, ele vai querer um material extra, talvez, né? Então, esses são fatores positivos que vêm dessa motivação de aprender, né? Da motivação em aprender aquele conteúdo. Então, é um desejo de atingir objetivos, ou seja, toda criança tem desejos a serem realizados, sonhos, necessidades, e busca satisfazê-los, precisando de um mediador que o oriente. Então, por exemplo, o que impulsiona uma criança de 2 anos a aprender a abrir uma garrafa de água? É a sede. Então, o que seria isso, né? A gente pensa que os nossos alunos, eles buscam o conhecimento também. Eles querem aprender os conteúdos, eles têm desejos a serem atingidos, objetivos. Mas eles precisam de um incentivo, eles precisam de um estímulo que os, de fato, ajudem eles a cada vez mais ter interesse por aqueles conteúdos, ter interesse em aprender, né? E essa motivação, a psicologia vai dizer, pode ser uma motivação fisiológica, natural, né? Como a criança de 2 anos que está com sede, e aí ela vai desenvolver para aprender a abrir uma garrafa para beber água, porque ela tem uma necessidade fisiológica, uma necessidade natural. Mas em sala de aula a gente também tem muito essa necessidade dessas forças externas, né, que seriam o quê? O incentivo, o estímulo do professor a, de fato, desenvolver a motivação da aprendizagem no aluno, que pode gerar fatores positivos, né, como essa curiosidade, essa busca em aprender, essa busca em querer cada vez mais conhecer sobre aquele assunto, aquele conteúdo. Então, a consciência de seu dever, a necessidade de que precisa estudar para o seu próprio crescimento e não para o outro. Essa consciência só acontece numa faixa etária maior e pode até nem acontecer. Então, quando que o aluno vai dar conta de que ele estuda para que ele, de fato, adquira o conhecimento, para que ele, de fato, aprenda, né? Geralmente, claro, os alunos maiores que vão ter que vão perceber essa situação. Mas o que a gente vê em sala de aula, que até hoje, né, ainda tem muitos alunos que parece que ainda não perceberam isso, né? É aquele aluno que gosta, igual os alunos falam, de ir na veia dos outros, né? Vai fazer uma atividade em grupo, gosta de estar ali na sombra, é aquele tipo de aluno que você percebe que gosta de uma cola, né? Enfim. Mas há alguns alunos que têm essa consciência do seu dever, né? De fato, ele está ali estudando para adquirir o conhecimento, para ampliar seu conhecimento, né? E o conhecimento é algo dele, não do outro. Igual agora a gente tivemos a prova do Enem, né? Então, assim, no momento daquela prova do Enem, é você, a prova e o seu conhecimento em todas as áreas, né? Então, você desde uma redação bem escrita até lá na área das exatas, né? Então, você vai passar por todas as disciplinas, cada uma com o seu peso. Então, aquele momento da prova é um momento seu. Então, os alunos têm que ter a maturidade, né?
de perceber que todas as disciplinas, elas são importantes, é claro que a gente tem aptidão mais por uma ou por outra, mas aquele conhecimento que o professor está passando, está mediando ali, de fato é algo para o seu próprio conhecimento, é ele que está adquirindo aquele conhecimento, é ele que está tendo aquele crescimento. Então, o aluno, no decorrer desse caminho da aprendizagem, ele vai tendo essa consciência, né, do seu dever enquanto estudar para aprender para o seu próprio conhecimento. E aí, alguns deles vão ter esse desejo de sobressair. O que, que seria isso? A necessidade de se destacar por mérito próprio e não para sobrepor seus colegas. Então, podemos chamar também de desejo de autorrealização. E a gente vê em sala de aula alguns alunos que têm muito isso, né? Eles querem ter a capacidade de conseguir desenvolver aquele conteúdo, de entender, de compreender, de tirar uma boa nota, de se superar, né? Então, às vezes, ali na disciplina, no primeiro bimestre, o aluno não foi tão bem, aí no segundo bimestre ele dá uma melhorada, no terceiro ele melhora, então ele vai buscando se sobressair, se autorrealizar diante daquela situação, daquela disciplina, daquele conteúdo, às vezes é um conteúdo que ele não entendeu bem, às vezes ele vai para uma recuperação e ele consegue recuperar, então a gente também tem isso, o aluno que consegue se recuperar, né, que consegue sobressair, se autorrealizar diante daquele conteúdo. O desejo de ser elogiado, nós temos também relacionado a esses aspectos da motivação. Há alunos que gostam de ser elogiados, eu acredito que todos, né? Mas, assim, há aquelas crianças, os alunos, que sentem prazer em ouvir elogios de seus professores, de seus pais, de seus amigos, entre outros. Podemos chamar esse como um desejo de reconhecimento, né? Na verdade, todo aluno gosta de ser reconhecido, porque às vezes o que acontece, se você reconhece, às vezes só o lado ruim, né? Quando o aluno está com nota baixa, quando o aluno não está se comportando, quando tem alguma situação ali que está prejudicando o desenvolver das suas aulas. Mas a gente tem um contraponto também, é quando o aluno merece ouvir elogios, merece um reconhecimento, merece ser elogiado, reconhecido, aquele momento em que o aluno pode ser reconhecido perante os outros de algo que ele obteve. Então, às vezes, o mérito é dele e ele merece ser elogiado, ele merece ganhar esse reconhecimento. Então, pode ser, às vezes o aluno teve muita dificuldade no conteúdo, ele fez uma recuperação, ele conseguiu recuperar. Parabéns, você conseguiu recuperar o conteúdo, é um mérito seu, você se dedicou, buscou, muito bem. Ou às vezes também tem aquele aluno que, a primeira vez que você já passou o conteúdo, ele já entendeu, ele foi excelente na prova, tirou uma nota altíssima. Parabéns, você conseguiu, você entendeu o conteúdo, de fato desenvolveu a atividade, né? Então, os alunos precisam também desse reconhecimento, desse elogio. O diálogo abre horizontes, então o ser humano é um ser social, e a forma básica de interação social é a comunicação, né? Ou seja, é o diálogo entre as pessoas, né? Então, a mobilização das crianças para conversar pode ser algo positivo e até facilitar a aprendizagem. Cabe ao educador saber usar esse potencial e não simplesmente reprimi-lo. Então, obviamente que uma sala que todo mundo conversa, que fica ali conversas paralelas, prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Mas a conversa também é importante, o diálogo, a comunicação, a interação, né? Então, é importante que o docente em sala de aula consiga, de fato, disciplinar, organizar esse momento de conversa. Então, às vezes você trouxe um conteúdo, a gente já falou em aulas anteriores, de como é importante trazer para a vivência do aluno, né, para a prática do dia a dia, para algo que seja mais palpável para ele, né? E ali, naquele momento, ele pode querer dizer um exemplo de uma vivência, de algo que ele pode ter assimilado ao conteúdo, enfim. Então, às vezes, mais de um aluno vai querer falar e você tem aquela diminização, né? Aquele momento de estar otimizando o tempo e garantindo que, de fato, seja uma aula produtiva. Que essas aulas dialogadas, conversadas, discutidas, dependendo do conteúdo, sobretudo, também contribui para esse processo de aprendizagem, né? Abre horizontes, né? O diálogo, a comunicação, ela é importante nesses momentos. Então, a gente percebe que
Para a psicologia, há essa motivação, que é um motivo e uma causa. Esse porquê está relacionado às forças naturais e às forças sociais. E aí a gente foi criado, em 1954, a pirâmide das necessidades organizada. Essa pirâmide é um pensamento, de modo didático, né, que vai dizer o que o ser humano ele precisa. Então, como pirâmide mesmo. Então, o que a gente precisa enquanto natural, ou seja, aquilo que é basicamente quase que impossível viver sem, né? Então, a pirâmide ela vai dizer lá, ó, a respiração, a comida, né? Ou seja, a fisiologia, aquilo que é fisiológico, que são as forças fisiológicas, aquilo que é natural do ser humano. Então, a gente precisa, uma necessidade nossa. Depois, segurança. Aí, essa segurança é o quê? A segurança do corpo, segurança do emprego, família, saúde. Quero me sentir seguro. Depois, essa pirâmide das necessidades organizadas vai dizer que a gente precisa do amor, do relacionamento, a gente precisa de pessoas, a gente precisa ter essa relação de amigos, de família, de uma intimidade. Depois, a gente vai ter uma relação de estima, uma necessidade, a autoestima, a minha confiança, o meu respeito dos outros e respeito aos outros. E por fim, a pirâmide das necessidades organizada vai dizer da nossa realização pessoal. E daí essa realização pessoal, ela vai depender muito da nossa moralidade, né? O que para mim é moral ou não, e que de fato me realiza pessoalmente, a minha criatividade, a minha espontaneidade, né? A aceitação dos fatos, a solução dos problemas, a ausência de preconceito. Então, essa pirâmide das necessidades organizada, ela vai dizer aquilo que é essencial, que eu não consigo viver sem, que é aquilo que é fisiológico, que é natural. E aí ele vai dizer aquilo que são as minhas prioridades, né, para que eu tenha uma vida mais prazerosa, digamos assim. Então é a segurança, o amor, o relacionamento, a estima e por fim a realização pessoal. Então, a motivação positiva são as inclinações pessoais da criança, sua competência para determinadas atividades saudáveis e que amplia o seu desenvolvimento. É o caso da criança que gosta de desenhar por sentir verdadeiro prazer pela pintura. E a gente tem a motivação negativa, que são as inclinações que não são adequadas à saúde e à proteção da própria criança ou de outras pessoas, animais ou até mesmo objetos. Como, por exemplo, uma criança que deseja maltratar um animal. Nesse caso, é bom que os pais, que os professores fiquem atentos para o comportamento dessa criança, porque está prejudicando o outro. Então, há motivações positivas e negativas. Quando uma criança, um aluno quer fazer algo ruim para um animal, por exemplo, é uma motivação negativa, porque essa motivação de maltratar o animal vai causar dano ao animal ou até mesmo para a criança. Agora, quando a criança se motiva em desenhar, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. Então, essa é uma motivação positiva, porque de fato, quando ela realiza a atividade de desenho ou de pintura, isso traz um prazer para ela. Então, pessoal, de maneira geral, essa semana a proposta foi falar um pouco sobre motivação da aprendizagem, nessa perspectiva da psicologia. Então, a motivação é algo que estimula em sala de aula, é algo que incentiva os nossos alunos a aprender. Então, a gente viu que para a psicologia, a motivação ela tem um motivo e tem uma causa. O motivo seria o porquê. E essas causas se dão pelas forças fisiológicas, que é aquilo que é natural, e as forças sociais. O que é natural para o ser humano é algo como, por exemplo, a fome, o sono, que é natural do comportamento humano. As forças sociais, elas nos moldam a agir de diferentes maneiras, de diferentes formas. Não é algo natural para mim. Então, a força social e a força fisiológica é as duas forças que estão ligadas para a motivação. A motivação, a gente viu que é uma força interna, é uma ação intrínseca, interna ao ser humano. O professor em sala de aula, ele vai trazer uma força externa, ele vai incentivar, ele vai estimular. Nós vamos ganhar, eu vou dar um prêmio para aquele aluno que conseguir mais
responder as questões com rápido tempo, conseguir desenvolver corretamente. Esse prêmio é o incentivo, esse prêmio é o estímulo. E aí os alunos vão se motivar internamente, um vai ficar super motivado porque ele gosta de competição, o outro vai ficar menos motivado, o outro mais, enfim. A motivação, o que a gente percebeu é que ela é interna. Cada um vai ter um tipo de motivação diante daquela ação externa que o professor trouxe em sala de aula para desenvolver aquele conteúdo. Outra situação que a gente viu hoje é a questão dos fatores positivos, né? Que essa motivação traz. E um deles que a gente percebeu é a curiosidade, né? Então, o aluno, a partir do momento que, por exemplo, você fez uma vivência, uma visita técnica, ou trouxe algo que incentivou aquele aluno a aprender aquele conteúdo, e ele se sentiu curioso em aprender cada vez mais, ele buscou, ele pesquisou, ele conversou durante a aula, ele dialogou, ele perguntou, ele foi curioso, né, para ampliar cada vez mais o conhecimento, isso a gente fala, então, são fatores positivos. Então, de maneira geral, a gente percebeu que geralmente, os nossos alunos, eles têm o desejo de atingir os objetivos deles, eles têm a consciência do seu dever, né, que eles estão aprendendo para o seu próprio crescimento, eles têm o desejo de se sobressair, de se autorrealizar, enquanto mérito, quando conseguiram aprender o conteúdo, quando conseguiram entender, o desejo de ser elogiado, né, que seria esse desejo de reconhecimento, o diálogo em sala de aula, que é muito importante, e o professor é o mediador ali naquele momento em que se dá a comunicação, que se dá o diálogo entre os alunos ou entre o professor e os alunos, né, para desenvolver aquele determinado conteúdo. Eu trouxe para vocês a pirâmide das necessidades organizada, né, o que, que a psicologia vai dizer nesse sentido, de o que, que é prioridade para a minha vida, para me sentir bem enquanto pessoa, enquanto relação. Então, primeiro, a gente tem essas necessidades fisiológicas, né? Desde respirar, de comer, de beber, a fome, o sono. Depois a gente tem essa necessidade da segurança, né? Ter segurança no emprego, ter segurança na saúde, né? Ter uma segurança na família. Essa necessidade de relacionar-se, né? De amar essa relação com a amizade, com os amigos, com a família. A estima, que seria relacionada à autoestima, confiança, conquista. E por fim, a pirâmide das necessidades organizada vai dizer que o ser humano ele tem a realização pessoal, então está relacionado àquilo que é espontâneo para mim, aquilo que é moral para mim, a minha criatividade, né, a minha aceitação dos fatos. E por fim, nós vimos então que há motivações que são positivas e que são negativas, e que é necessário que a gente observe, então, nesse campo que é da educação, aquilo que é positivo para o aluno. Então, o aluno gosta de pintar, ele gosta de desenhar, a gente vai desenvolver uma atividade com pintura. E esse aluno, ele, além de aprender aquele conteúdo por meio da pintura, ele vai sentir prazer em motivou a desenhar. O aluno não gosta de pintar, né? Então, a motivação para ele já vai ser diferente, né? Então, é isso que é importante a gente entender, que é essas motivações que são positivas, né? E essas motivações, elas são internas. A motivação do aluno é interna em relação àquele incentivo externo, aquele estímulo externo que o professor desenvolveu em sala de aula, para que, de fato, pudesse atingir o conteúdo, né, o ensino e a aprendizagem daquilo. Pessoal, seria isso. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês na plataforma. E, por gentileza, respondam os questionários. Até a próxima aula, próxima semana. Obrigada.